Minuto Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Medo no Alto Uruguai Gaúcho. Criminosos voltam a atacar agências bancárias e levam pânico aos municípios do interior aqui da região. E você vai ver também no Minuto Bom Dia de hoje, Patran descobre desmatamento ilegal com o auxílio de drone. E você vai ver também o que faz um deputado estadual. Faltando 7 dias para as eleições, a TV Bom Dia abre uma série especial mostrando para você o que fazem os políticos que serão eleitos no próximo domingo. Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Minuto Bom Dia. Não sai daí não, porque a gente já está no ar. Muito boa tarde para você, minha amiga, muito boa tarde a você, meu amigo, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, da sua audiência. Você que está chegando agora, fica com a gente porque o Minuto Bom Dia de hoje tem muita informação e muita notícia, hein? E a gente já começa falando que criminosos aí assaltaram uma agência bancária em Paim Filho. O fato ocorreu ainda na sexta-feira, por volta das 10h30 da manhã. Mais uma vez, os homens fizeram reféns aí e levaram o dinheiro de 2 bancos. Veja mais na nossa reportagem. Te liga! Desta vez, o ataque às agências bancárias aconteceu no município de Paim Filho, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O assalto simultâneo começou pouco antes das 10h30 da manhã, quando as agências do Banrisul e da Cooperativa de Crédito Sicredi estavam lotadas de clientes. Por telefone, conseguimos conversar com uma das testemunhas do assalto. Ela disse que pelo menos 5 homens fortemente armados participaram do ataque. Nós sabemos que tinha 3 no Sicredi e 2 no Banrisul, 5 assaltantes. Foram no Banrisul e no Sicredi, meio que simultâneo, deram tiros de fuzis e fizeram cordão humano com as pessoas que estavam por aí, todos sem camisa, aí levaram reféns, bastante tiros, eles quebraram portas com fuzis. Ainda segundo as testemunhas, a cidade, que tem cerca de 4.000 habitantes, conta hoje com apenas 5 policiais militares. Contingente que estaria, segundo os moradores, atendendo uma outra ocorrência em uma cidade vizinha. A brigada, no momento do assalto, estava no Machadinho, porque aqui eles fazem aquela polícia, como chama, ronda única, sabe, nos municípios. Eles só tem 5 policiais aqui e eles estavam fazendo ronda. A ronda que eles fazem na região estava no Machadinho no momento. A Brigada Militar confirmou a prisão de 2 suspeitos. Eles teriam sido flagrados jogando miguelitos em uma estrada que liga municípios vizinhos até Paim Filho. Estrada que também teria sido utilizada pelos criminosos no momento da fuga. O nome dos detidos não foi divulgado pela polícia, assim como o valor levado das agências bancárias. Logo após o assalto, vários vídeos feitos com celulares ganharam a internet. Neste, dá para ouvir um dos criminosos pedindo calma aos reféns. No momento do mesmo vídeo, ele libera uma mulher grávida, que está no cordão humano, e também idosos. Através de sua conta no Twitter, o secretário de Segurança do Estado, César Schimmer, anunciou que já designou a Força Gaúcha de Pronta Resposta para apoiar nas investigações e captura dos assaltantes ao Banco de Paim Filho. Da Polícia Civil, o veículo utilizado no ataque foi encontrado queimado no interior do município. O refém, levado pela quadrilha, não ficou ferido. Ele foi deixado em um balneário, na saída da cidade. Também participam das buscas uma aeronave da Brigada Militar de Caxias do Sul.
Olha, tá aí a informação para você, então foi 2 homens foram presos naquele dia, a polícia segue fazendo buscas, teve mais prisões, a gente vai fazer o levantamento conforme vai chegando aqui na nossa redação, a gente vai mostrar para você ao longo da nossa programação mais fatos aí da polícia trabalhando lá em Paim Filho para capturar esta quadrilha que estaria levando aí medo no interior aqui da nossa região do Alto Uruguai, criminosos de assalto a banco. Fica ligado aqui na TV Bom Dia, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais para você deste ataque lá em Paim Filho. Hein? Agora a gente vai mudar de assunto, vai para o nosso site jornalbomdia.com.br, porque a polícia terminou com um baile funk que estava acontecendo aqui em Erechim na madrugada de hoje. Marcão, vamos botar uma música de funk bragurizada, porque eles estavam animados. Esta daí, ó, pro pessoal que gosta de funk, eles estavam lá na batida de madrugada, agitando até as 2 horas da manhã. Quando a polícia chegou lá, e é o seguinte, corta esta música, Marcão, porque eu vou falar para você agora que foi na madrugada de ontem, uma denúncia de perturbação de sossego demandou a Brigada Militar até o bairro Paiol Grande. As informações indicavam que estava acontecendo um baile funk lá na rua Augusto José Conte. No local, os policiais abordaram os envolvidos. Segundo o setor de comunicação da Brigada Militar, o órgão de segurança pública, 3 organizadores da suposta festa acabaram presos. Eles assinaram um termo circunstanciado no local pelos policiais. Também foi apreendida a caixinha de som amplificada que estava sendo utilizada para tocar o bailão lá, né? Também na madrugada de domingo, outra denúncia de perturbação de sossego demandou o deslocamento da Brigada Militar. Foi até a rua João Maciano, no bairro Centro, aqui em Erechim. O som do volume excessivo proveniente de um veículo estava atrapalhando o sossego na região. O proprietário, o condutor de um automóvel de 30 anos de idade, foi ouvido em um termo circunstanciado no local pelos policiais e depois foi liberado. O veículo foi autuado administrativamente e recolhido junto ao Detran. Tá aí a polícia que acabou com a festa da gurizada lá no bairro Paiol Grande, hein, pessoal? Fazer baile funk de madrugada não dá certo. Bom, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia de hoje e agora eu vou falar para você que a Patran utilizou um drone aí para descobrir 2 áreas de desmatamento aqui na região do Alto Uruguai. Policiais da Patran, com o auxílio desse drone, flagraram essas 2 áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental, uma em Campinas do Sul e outra em Paulo Bento. As imagens registradas pelo equipamento na última sexta-feira mostram que o proprietário realizou a derrubada de angicos, tibó, canela, entre outras espécies nativas, com a finalidade de aumentar a sua área de plantio. Junto a essas áreas, somaram-se aí 15 mil metros quadrados. Os proprietários foram multados e responderão criminalmente agora pelo fato. Tá aí então a tecnologia ajudando a polícia a combater crimes, até mesmo crimes ambientais aqui na região do Alto Uruguai. Bom, agora a gente vai mudar de assunto para você. Nós vamos falar das eleições. Olha, faltam aí menos de uma semana, 6 dias, né, para o Brasil escolher um novo presidente, o Rio Grande do Sul, um novo governador, além de senadores e deputados federais e estaduais para os próximos 4 anos. No caso, os senadores são 8 anos. Mas é o seguinte, você sabe o que faz cada um desses políticos? Quanto ele ganha, né? E por que eles estão se candidatando? Bom, a partir dessa semana a TV Bom Dia estará fazendo uma série para mostrar para você o que fazem esses políticos, quem são eles e você entender um pouquinho mais. E hoje a gente vai começar com o deputado estadual. Você vai ver o que faz um deputado estadual, quanto ele ganha e onde ele trabalha. Uma reportagem especial da Caliandra Alves Dias. Te liga! Pelo Poder Legislativo, os deputados estaduais representam o povo e o número de cadeiras varia de estado para o estado. No Rio Grande do Sul, são 55 deputados estaduais. Mas se você acha que o trabalho de um deputado estadual é fácil, não se engane. Além de representar as pessoas que o elegem, eles também devem defender o interesse de seu partido político. E se você acha que o deputado estadual possui apenas o custo de R$ 25 mil mensais, você está enganado. Ele também irá receber R$ 74 mil para as despesas do gabinete, onde poderá contratar até 17 funcionários, conhecido como assessores parlamentares. Legal, né? Bom, amanhã tem mais, hein? Essa semana a gente vai falar para você ainda de deputado federal, de senador, presidente e, claro, governador. Fica ligado aqui na TV Bom Dia, que você vai ver aí, conhecer um pouquinho mais do que faz cada político.
Bom, agora a gente vai falar de Erechim. Olha, o chafariz da Praça da Bandeira está de volta ao seu funcionamento. A beleza das águas em imagens estão encantando milhares de pessoas que passam pelo centro de Erechim. A TV Bom Dia foi acompanhar um dos testes do novo chafariz aí que deve ser inaugurado, segundo a Prefeitura, nos próximos 15 dias. Belíssimas imagens que a gente mostra para você a partir de agora. Te liga! As cores, o barulho e a beleza são inconfundíveis. Os olhos de quem passa pela Praça da Bandeira no centro de Erechim ficam atentos em um só ponto. É o chafariz, que após uma reforma de cerca de 5 meses, voltou a funcionar. Construído em estilo italiano no início dos anos 50, a obra, idealizada pelo arquiteto Francisco Riopardense de Macedo, foi inspirada em chafarizes europeus e teve sua torre trazida de Minas Gerais. Com a nova reforma, o chafariz ganhou jatos ornamentais com cores, resgatando uma proposta inicial da obra, uma ideia que agradou o público. 3 anos que estamos morando aqui. A minha família, tanto do lado do pai como da mãe, eles moram aqui. E nós vinha aqui só para ver ele ligado, né? Aí quando a gente veio morar aqui já não estava funcionando. Aí nós, agora que a gente está aqui não tá, né? Então a gente ficou muito feliz. Erechim tá de parabéns mesmo. Enfeita Erechim, né? Como há muito tempo não havia ligado. Mas ficou bem bonito. É muito interessante para a comunidade, para a cidade de Erechim, bem bonito, chafariz mesmo, interessante. Eu vi que chama muita atenção de quem está passando na rua, nós mesmos nos chamou a atenção, a gente veio parar aqui para tomar um chimarrão. Só acho que um pouco cedo ele se desligou, né? O interessante seria ficar um pouquinho mais tarde, que é a hora que o pessoal está vindo caminhar com a família, tomar um chimarrão, curtir a cidade, mas muito bonito, uma iniciativa muito interessante para a cidade. Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pela licitação da reforma do chafariz tem até a próxima segunda-feira, 1º de outubro, para entregar a obra. Já a inauguração oficial deve acontecer dentro de 15 dias. Ao todo, o projeto custou cerca de R$ 197 mil aos cofres públicos. Foram reformados o piso, a tubulação e os jatos de água, além da implantação de um novo sistema de LEDs. Investimento pago pela beleza de um espetáculo que encanta adultos e crianças. Bom, e agora chegou o momento de fé aqui na TV Bom Dia. No fim de semana, a Romaria Nossa Senhora da Salete em Marcelino Ramos reuniu milhares de romeiros, vindos aí de vários estados aqui da região sul, Santa Catarina, Paraná, várias cidades, todos em busca de pedidos e também para agradecer graças. Veja mais na nossa reportagem a partir de agora. Te liga! O fim de semana foi de muita fé em Marcelino Ramos. Milhares de romeiros participaram de mais uma edição da Romaria de Nossa Senhora da Salete. As celebrações começaram ainda na noite de sábado, com uma procissão luminosa. Já no domingo, mesmo chuvoso, milhares de romeiros voltaram a caminhar até o seminário. Um dos momentos mais esperados foi a missa campal, celebrada neste ano pelo bispo Dom José Gislon. No dia 17 de maio passado, ele que por mais de 30 anos foi reitor deste santuário. Bom, e nesse clima de região a gente aproveita para dar aquele giro no nosso boletim regional. O evento contempla as atividades dos 63 anos de emancipação de Aratiba, mantendo a tradição dos pratos típicos à base da carne suína.
e atraindo a população local e regional. Como início previsto para as 8h30 da noite, a festa inicia com o jantar e segue animado como o grupo Os Quatro Gaudérios, no Salão Paroquial. Os ingressos ainda podem ser adquiridos nos pontos de venda, com representantes dos suinocultores, na Secretaria da Agricultura, no valor de R$ 35,00 o ingresso adulto e R$ 15,00 o infantil. A diretoria do Clube Ipiranga de Gaurama, junto ao Conselho Comunitário de Nossa Senhora Aparecida, definiu a programação religiosa e econômica da 13ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. A grande comemoração ocorre no dia 12 de outubro, mas a programação conta com atividades a partir do dia 6 de outubro. A Romaria inicia às 9 horas da manhã com uma procissão de motos e carros, conduzindo a imagem de Nossa Senhora, saindo da Igreja Matriz. A previsão de chegada da imagem é às 10 horas da manhã para o início da Santa Missa. Na manhã da última quarta-feira, a Sicredi Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, participou de um momento na Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, em Erechim. Estavam presentes nesta assembleia prefeitos, secretários dos municípios, o presidente da Sicredi Norte, Adelar José Parmediani, o diretor executivo Elisandro Marmentini e o assessor de negócios Gian Cesny. Faltando 40 dias para o início da maior feira multissetorial do norte do estado do Rio Grande do Sul, a FRINAP 2018, as comissões responsáveis pela sua realização participaram na tarde da última quinta-feira, no Polo de Cultura, de mais uma reunião de trabalho para a avaliação do andamento dos preparativos para o evento, que vai ser realizado entre os dias 9 a 18 de novembro. O encontro foi coordenado pelo presidente da CIE e presidente executivo da FRINAP 2018, Fábio Vendrúsculo. Na ocasião, cada comissão apresentou seus projetos, programações de eventos e detalhou o que está sendo planejado para acontecer durante a feira. Muito bem, olha, você que está ligado com a gente a gente vai falar mais para você do assalto às agências bancárias lá de Paim Filho, hein? Mais 3 pessoas foram presas, é daqui a pouquinho aqui no Minuto Bom Dia. Bom, agora eu vou ter um recado muito importante, você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, Solar Imóveis para você. A Solar Imóveis, imobiliária de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para quem está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Para ti que está querendo aí arrumar um apartamento maior para você, para sua família, colocar o seu escritório em um local de melhor posicionamento ou até mesmo um pavilhão para a sua indústria. Todas as opções você encontra lá na Solar Imóveis, que está na Avenida 7 de Setembro, bem no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7. Mas se você não tem tempo de passar lá na Solar, aproveita e acessa o site agora mesmo, solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as imagens, as fotos, a documentação necessária e, além disso, os valores e as condições de pagamento de cada imóvel diferente. Então aproveita para tirar sua dúvida pelo site solarimóveis-rs.com.br ou pelo telefone 3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência eu volto para falar para você da bandidagem. A polícia que está prendendo os criminosos lá em Paim Filho. É o assalto a banco, é daqui a pouquinho. Não sai daí que eu volto já. É tempo de mudanças, de dar um passo à frente, de evoluir e inovar. São as mudanças que nos fazem voar em direção a grandes conquistas e alcançar os nossos sonhos mais altos. Agora somos Volare Educação, um projeto construído por um grupo de professores com uma experiência de 20 anos na área de educação. A nossa evolução ao longo do tempo representa o momento que estamos vivendo. Atuamos em diversos níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental, médio, pré-vestibular e ensino superior. Contamos com a experiência de excelentes profissionais que há quase uma década trabalham na gestão de instituições de ensino. Um know-how que nos faz referência na região sul do país. São mais de 900 alunos nas unidades de Chapecó, Erechim, Soledade e Arvorezinha. Somos 104 colaboradores. A Volare vem para estar presente na sua vida e fazer você voar ainda mais alto. Volare Educação. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática.
Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. A Erechim Imóveis está de aniversário. 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Venha comemorar conosco. Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. A Esbury inaugurou em Erechim, com um espaço muito mais moderno e aconchegante, pensado com muito carinho para você. Confira nossas novidades e o lançamento da coleção Primavera-Verão 2019, com diversas marcas, em especial com a linha Swarovski. Visite-nos na Rua Santa Catarina 64, centro de Erechim. Povo de Deus, está chegando mais uma romaria ao Santuário de Fátima de Erechim. Romaria é um grande momento de revitalização da fé e da esperança. A romaria acontece no dia 14 de outubro. Antes, temos a novena que inicia no dia 5. Com missa às 14 horas no santuário e às 20 horas, procissão da catedral até o santuário com missa. Maria, a mãe de Fátima, está aguardando você e sua família. Busquemos em Maria o socorro necessário para a caminhada cristã de sermos sal e luz para o mundo. Que a mãe de Fátima abençoe a todos e a todas. Os serviços públicos, como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros, são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais. Compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. AMAL. Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. E aí, vó? Tá fazendo o quê? Pesquisando sobre os meus candidatos. Você já sabe como votar? Ainda não. Não? Então vou te ensinar agora. Primeiro você vai votar para deputado federal. 4 dígitos e aperta confirma. Depois, para deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Aí, senadores, digita 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes para elegermos 2 candidatos. Por último, governador e presidente. Os 2 são 2 dígitos e confirma. A votação vai ser das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo no dia 28 de outubro. Você vai precisar levar um documento oficial com foto e o título de eleitor. Quem tem biometria pode levar só o e-título no celular. Pode deixar. Valeu, vó. Peraí, como eu faço uma live para as minhas amigas aqui? Justiça Eleitoral.
Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Voltamos o nosso intervalo, obrigado por você estar ligado com a gente aqui na nossa audiência. Agora a gente vai voltar a falar do ataque a 2 agências bancárias em Paim Filho. A Brigada Militar confirmou a prisão de outros 3 homens envolvidos aí neste ataque a banco, né? Uma denúncia anônima levou os policiais do Grupamento de Operações Especiais da Brigada Militar até um esconderijo usado pela quadrilha que assaltou as 2 agências bancárias de Paim Filho nesta sexta-feira. O esconderijo ficava na cidade vizinha de Maximiliano de Almeida. Segundo a BM, 3 homens que participaram da ação foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento em Erechim. Com o trio foi encontrado um revólver, né, que teria sido tomado do vigia de um dos bancos invadidos pelo grupo e um telefone celular, onde consta um arquivo de conversas do grupo sobre as ações criminosas, além de vários miguelitos. Informalmente, os criminosos confessaram a participação no ataque e também que queimaram um dos veículos envolvidos no crime em uma mata próxima. Com a prisão dos demais 3 integrantes da quadrilha, agora chega a 5 o número de detidos pela Brigada Militar. A polícia também apurou que o carro incendiado na fuga dos bandidos, um veículo Ford Ka, usava as placas clonadas. As originais eram de Garapoava, Santa Catarina. O veículo tinha sido registrado como furtado em Porto Alegre na última semana. A Brigada Militar não informou se segue as buscas por mais integrantes aí da quadrilha. Até o momento, apesar do dinheiro levado e também de armas de grosso calibre, nada foi encontrado. Apenas os envolvidos aí foram detidos, né? Fato muito importante, você viu a imagem aí que a gente tem do momento da prisão dos policiais nesse esconderijo lá em Maximiliano de Almeida, e a gente vai continuar acompanhando para você este ataque e ver como é que vai seguindo as prisões aí, a polícia prendendo esses criminosos envolvidos em assalto a bancos aqui na região do Alto Uruguai. Vamos ver se esse crime vai diminuir, hein? Porque está acontecendo pelo menos um por semana. Esse foi o 2º ataque aqui na nossa região em menos aí de 60 dias, né? Há 30 dias, Entre Rios do Sul também foi vítima aí de um ataque desses assaltantes. Agora a gente segue com o Minuto Bom Dia, chegou o momento do comentário do Igor Miller, o Igor que vai falar hoje sobre a reforma do chafariz, sobre o período eleitoral. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então, vamos reforçar aqui a semana de véspera de eleição, né? Então, momento para continuar buscando informações e se preparar aí para ir às urnas, né? No próximo final de semana, agora, domingo. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, né, que para reforçar, tendo em vista a reforma aí do chafariz, né, que é muito polêmica por um lado e por outro, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter ciente, né, no meu ponto de vista, que as pessoas viver sem cultura, porque a cultura basicamente é a base de toda a sociedade, ela é a cultura, a formação, não tem como dissociar a cultura da existência. Porque as leis, a organização social, a família, tudo é cultural. Então, viver sem cultura, né, uma pessoa que não possa ter acesso a nada de cultura, né, eu diria que é uma vida miserável. Esse é o termo. E, ao mesmo tempo, existem muitas prioridades também, né? Obviamente, uma pessoa que passa fome, frio e necessidades básicas não tem interesse nenhum na cultura. E o Brasil tem milhões, eu diria que a gente vive uma realidade de guerra civil, né, na segurança pública, nas cidades como um todo, e uma triste realidade no que diz respeito à condição de vida das pessoas, né? É quase 1/4 da população, praticamente, vivendo, passando necessidade.
na linha da pobreza. 13 milhões ou mais de desempregados. Quer dizer, nessas condições não tem o que pensar, obviamente, mas a cultura ainda está no centro de tudo isso, porque é preciso mudar a maneira de fazer política. Isso é cultural também. Tem que mudar a fórmula, a maneira de entender esse processo e as ferramentas que serão utilizadas para solucionar esses problemas. E tudo isso passa por uma nova visão, né, da gestão pública e do que é prioritário. As pessoas têm que ser a prioridade da política, senão não tem como dar certo. A vida, as pessoas, o brasileiro, o bem-estar do brasileiro tem que ser a prioridade. E não é isso que a gente está vendo. Porque senão não teria essa quantidade imensa de pessoas passando necessidade, as mais elementares. Então, atenção, essa é a semana final aí das eleições, ficar atento aos debates que estão passando nos mais diferentes canais e dizer também o seguinte, sem renovação de um Congresso, muito pouco ou quase nada vai votar. E para os eleitores aqui da região, votem em candidatos a deputado federal e estadual da região. Precisamos ter representantes que lutem pelas nossas demandas locais. É isso aí, boa semana. Bom, agora a gente vai para o nosso Jornal Digital, vamos ver os destaques aí do nosso Jornal Digital. Tá na capa do Bom Dia, é destaque para você, tá aqui o chafariz em fase de testes. Também Romaria da Salete promove reconciliação e paz. Na coluna do Rodrigo Finardi de hoje, ele vai falar para você sobre a apreensão de Brasília, né? Não existe colheita sem plantio. Também Eduardo Leite vai a 30% e Sartor oscila em 29%. Além de Rosseto, mantém os 12% na pesquisa do Ibope, né, ao governo do estado. Sicredi Norte RSSC participa da Assembleia da AMAL. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente nesse fim de semana. Na região Ipiranga do Sul, conhecimento para a máxima produtividade, sol e calor para ver o chafariz no fim de semana. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente aqui no Minuto Bom Dia. Educação, concurso, água segura, vida e saudável. E no caderno do Bom Dia Saúde, você vê Outubro Rosa completa 10 anos essa campanha contra o câncer de mama. E o Bom Dia está fazendo aí uma campanha especial para falar para você como é importante a prevenção do câncer de mama. Câncer de mama, vamos falar sobre isso. Acesse o site jornalbomdia.com.br e você vai ficar sabendo tudo sobre essa campanha. Também fim de semana de classificados do Bom Dia. Para você que está sempre bem informado, abismo entre a lei e a realidade, a questão da inclusão digital. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente, a coluna social do Bom Dia. E também o esporte, que é daqui a pouquinho que o Edson Castro vai falar para você aqui na TV Bom Dia. Bom, agora a gente vai rever o nosso quadro Bom Dia Entrevista da última sexta-feira. Olha, desde as primeiras horas da manhã, mais de 60 imigrantes, né, estão aqui em Erechim para realizar a prova de competência em língua portuguesa, a prova de proficiência, né? Eles têm que comprovar que sabem falar o idioma e também escrever no idioma. Dessa forma, podem participar de concursos, abrir contas e até mesmo tirar um visto permanente aqui no Brasil. Mas para isso eles precisam passar por essa prova. A URI aqui de Erechim é uma das 2 universidades do Rio Grande do Sul que oferece essa prova. Então, ao todo, são apenas 20 no país. E 60 imigrantes estão aqui. Nós recebemos uma professora da URI para falar sobre isso e a gente vai rever agora o Bom Dia Entrevista e você vai entender um pouco mais dessa história a partir de agora. Te liga! Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje o nosso foco é na educação. Mais especificamente aqui para Erechim e também para todo o Brasil, que já na próxima semana, no início da próxima semana, a cidade aqui de Erechim estará recebendo mais de 60 profissionais vindos de diversos países aí do mundo que vão prestar o exame de proficiência em língua portuguesa. Para explicar um pouquinho mais sobre este exame e essa prova, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje a professora Lúcia Pagliosa, doutora em Linguística e coordenadora do posto do CEP-Bras, aqui, um dos postos do CEP-Bras. Professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. E eu reitero isso, realmente nós temos aqui em Erechim, a URI abriga um
dos 22 postos de aplicação desse exame de proficiência em língua portuguesa. São os exames chamados no Brasil de CELP-BRAS e que já são aplicados há 20 anos. E eu acho que o mérito interessante é que esses exames são aplicados no Brasil por uma instituição estadual, que é a Unicamp, e todas as outras federais. Nós somos a única particular a aplicar este exame de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que vai funcionar este exame aqui e como é que foi a questão de selecionar quem vai participar nele. Ok, então, esse exame, como diz, ele é um exame aplicado a estrangeiros. Ele corresponde, por exemplo, quando nós vamos para outro país, que também temos que prestar proficiência na língua deles. O TOEFL é um exemplo. Ele corresponderia a um TOEFL no Brasil. Então, nós temos uma demanda hoje de imigrantes muito significativa. Embora esse exame seja aplicado no Brasil há 20 anos, se nós observarmos o índice de crescimento das pessoas que aportaram e que têm que prestar esse exame, nós fizemos uma escala ascendente vertiginosa. Ele vinha sendo aplicado 2 vezes por ano no Brasil. E aqui na UD também. Agora ele passou a ser aplicado 1 vez por ano e se inscrevem pessoas de todo o país. Nós tivemos assim, um fato que nos surpreendeu bastante, porque embora nós tenhamos aqui também muitos imigrantes, nós recebemos inscrições de imigrantes provenientes de 22 estados, nós recebemos inscrições de 63 imigrantes. Nós, em princípio, íamos abrir 30 vagas. Dada a procura, solicitamos ao INEP-MEC ampliar essas vagas e tivemos 63 inscrições que fecharam ainda dia 13 de julho. Em menos de 60 horas, nós fechamos todas as vagas. Eles se inscrevem pelo sistema online, eles se inscrevem direto no Ministério de Educação, no INEP, e nós aqui homologamos a inscrição, porque ele tem que declarar ali todos os documentos, a sua identidade, a sua profissão. Ele preenche um questionário bem significativo no INEP, e depois nós temos esse questionário, nós temos acesso para sabermos quem são as pessoas que vêm. Então, todo estrangeiro, ele, além de ele querer se inscrever, é necessário que ele se inscreva. Por exemplo, tem pessoas que estão vindo para o Brasil para fazer um curso superior, para fazer cursos de pós-graduação, sejam eles de mestrado ou doutorado, e eles precisam demonstrar essa proficiência. Antes, eles tinham 1 ano para demonstrar essa proficiência. Agora, eles têm um prazo de 6 meses para demonstrar isso. E nesse exame, não fica envolvido apenas o Ministério de Educação, está envolvido também o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, uma vez que há uma legislação toda, né, em torno desses imigrantes. Então, nos surpreendeu a quantidade até de pessoas inscritas. E por que viriam pessoas de tão longe? Nós vamos receber pessoas que vêm de Goiás, de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Elas vêm de 12 estados brasileiros, porque conforme iam abrindo as vagas, as pessoas já estavam aguardando o exame e se inscreviam rapidamente. Ou então o posto aplicador ficava longe, ou já tinha encerrado as suas inscrições. Então, para tu teres uma ideia, Santa Catarina, o único posto aplicador de Santa Catarina é a Universidade Federal de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a UD Erechim. E então, por exemplo, nós vamos receber 24
médicos de Santa Catarina que vêm fazer a prova aqui, porque eles estão naquele projeto Mais Médicos e eles têm que prestar proficiência em língua portuguesa, e isso é uma questão lógica que não há necessidade nem que expliquemos. Mas nós vamos receber pessoas aqui, elas são das mais diferentes profissões. Tu tens uma ideia? Elas vêm de 24 profissões diferentes. Nós temos desde quem é tradutor no Brasil até quem é pedreiro. Está? Mas nós temos um número significativo de pessoas portadoras de diploma de língua estrangeira que vêm prestar. Né? Bom, a senhora já falava aí a diversidade, né? São países como, por exemplo, Síria, Cuba, Senegal, Paquistão, Haiti, Líbano, que estarão aqui em Erechim, representantes de diversas partes do país, né? Que vem pessoas que vêm de diversas partes do país, imigrantes, aqui fazer essa prova. Qual é o horário dela e como é que funciona o andamento dessa prova? Como é que funciona? Eles fazem uma prova escrita, é isso? Então assim, eu acredito que já a partir de sábado e domingo algumas pessoas deverão estar na cidade, e até para nós facilitarmos para essas pessoas que cheguem aqui, se sintam acolhidas, nós mandamos o endereço dos hotéis, quais são os hotéis mais próximos, né? E nós já estaremos na segunda-feira, desde as 7 da manhã, esperando que eles cheguem. Eles têm que fazer a sua identificação, então eles prestam uma prova oral e uma prova escrita. Em todo o país e fora do país também, nós temos 63 países que aplicam a prova, então me falha a memória, é isso, e todas essas provas escritas são realizadas no mesmo dia. Então, segunda-feira começa às 8h30 e a prova encerra às 11h30. A partir dali, nós temos à tarde e na terça-feira, de manhã e à tarde, nós temos a cada meia hora a aplicação de prova oral. Há 2 avaliadores e um prestador de prova. Eles têm 20 minutos para isso. Nos 5 primeiros minutos, nós fazemos algumas perguntas que já elas dizem respeito àquele questionário que ele recebeu no INEP, até para deixá-lo mais à vontade, né? Porque a pessoa fica nervosa. E nos 15 minutos seguintes da entrevista oral, esses exames vêm do INEP, Ministério de Educação, já chegaram, estão lacrados, e a gente abre no momento de aplicar este exame, né? E eles têm, inclusive, porque eles têm que demonstrar 4 habilidades, como nós brasileiros também temos que demonstrar: o saber ouvir, falar, ler e escrever, e que demonstrem, no mínimo, um nível intermediário. Caso contrário, por exemplo, os cursos, se eles estão frequentando uma graduação, uma pós-graduação, eles têm 6 meses para isso. E se não, eles têm que voltar para o seu país de origem. Né? E quanto ao que tu falaste, a gente, quando lê os questionários que eles preencheram online no INEP, a gente realmente muitas vezes se emociona. Eu vou, assim, apenas te falar de um caso, alguns. Por que eles vêm para o Brasil? Porque me falaram muito bem do Brasil, porque o Brasil é um país que recebe muito bem, então vou fazer aqui graduação, o outro vai fazer pós-graduação, o outro, eu vim buscar melhores condições de vida, deixei a minha família lá e mais tarde eu vou buscá-la. Outros chegaram aqui e faz aquilo que até se recomenda para um estrangeiro: tem um namorado, uma namorada, que tu vais aprendendo logo a língua. Então, alguns chegaram no Brasil e já se casaram e estão bem felizes. Mas tem também uma coisa assim, que me comoveu muito, ver dos sírios. Nós vamos receber 5 sírios para exame, e todos eles colocam que vieram para o Brasil para fugir da guerra, e alguns perderam todos os seus familiares na guerra. Então, por exemplo, aquele bate-papo inicial dos 5 minutos, como eu já sei disso, é um assunto que eu não vou tocar com eles, porque causa uma comoção na gente ao ler. Imagine a comoção que causa neles, né? Então, nós vamos estar com esses imigrantes estrangeiros em Erechim,
prestando exame na segunda pela manhã, exame escrito, e à tarde e até o dia 4, nós vamos estar fazendo os exames orais, de manhã, no turno matutino e no turno da tarde. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. Por favor, retorne outras vezes, nos trazendo sempre boas informações como essa, importantes aqui para a nossa comunidade. Ok, eu que agradeço. E a imprensa tem um papel, eu quero reiterar, um papel bastante importante nesse momento, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que um estrangeiro enfrenta para isso e o que uma universidade está fazendo para isso. Nós, como aplicadores, eu como coordenadora, também prestei um exame de proficiência no Ministério da Educação, mais especificamente no INEP. Muito obrigada a vocês e boa noite aos telespectadores. Voltamos com o nosso Minuto Bom Dia agora para falar de esporte para você. Eu estou recebendo o Edson Castro aqui. Boa tarde, Edson, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Uma semana, aliás, um fim de semana de muito esporte aqui na região do Alto Uruguai e também aí em termos de Campeonato Brasileiro, algumas decisões que vão acontecendo nessa reta final da temporada 2018. Muito bem, vamos começar falando então do Campeonato Brasileiro. O Grêmio poupou aí titulares, mas acabou vencendo, é isso? Belíssima vitória, aliás, do Grêmio, né? No último minuto aí, o Cebolinha acabou fazendo o gol, né? Vive uma grande fase, a gente já falou dele aqui. O Grêmio vence uma partida fora de casa diante do Fluminense, encosta de vez aí na briga pela liderança do campeonato. Realmente é uma partida muito importante do Grêmio, mesmo com um time praticamente reserva, né? Poucos titulares estiveram presentes, porque amanhã o Grêmio enfrenta o Atlético Tucumã no jogo da volta das quartas de final da Taça Libertadores. E aí, embora tenha vencido lá por 2-0, alguns cuidados para ter força máxima e evitar qualquer tipo de tropeço, qualquer tipo de surpresa na Libertadores também. Bom, e do Internacional? Bom, do Internacional a gente já pode ir falando aí também da lambança da arbitragem no final de semana, né? Infelizmente, mais uma vez, a arbitragem acabou atuando contra alguns times no campeonato. No primeiro jogo da manhã, ontem, Cruzeiro e Palmeiras, a gente teve um pênalti escandaloso, que até houve a falta, fora da área. A arbitragem marcou pênalti. Claro que o Palmeiras acabou ganhando por 3-1, não teve tanto favorecimento assim o Cruzeiro. Porém, no jogo do Internacional, 2 lances que decidiriam a partida. O primeiro foi o gol anulado do Nico Lopes, né? Não estava impedido, o Camilo, que fez o cruzamento, não estava impedido na jogada. A arbitragem deu impedimento. Naquele momento o jogo estava 1-1, o Internacional poderia ter vencido por 2-1. Depois, na sequência, pouco depois, o Internacional teve outro pênalti quase tão escandaloso quanto foi o do Cruzeiro pela manhã. O jogador fora da área, toca a mão na bola, era falta sim, mas seria fora da área e não dentro da área. O árbitro, totalmente confuso, perdido na partida, acabou marcando pênalti e aí prejudicou o Vitória. Se no primeiro lance prejudicou o Internacional, que poderia ter feito 2-1, no segundo lance prejudicou o Vitória, porque o Vitória poderia ter empatado, o Vitória briga na parte de baixo da tabela e influenciou diretamente a ida do Internacional a 53 pontos, o D'Alessandro batendo o pênalti e, importante, esses dias o Leandro Damião perdeu um pênalti, né? Se o Leandro Damião tivesse acertado aquele pênalti, hoje o Inter seria o líder do campeonato. E o D'Alessandro ontem pegou a bola, bateu o pênalti, então acho que fica a lição aí até pro Odair Hellmann, batedor de pênalti no Internacional, quando está em campo, tem que ser o D'Alessandro. Quando não está, acho que o Nico Lopes é muito melhor do que o Leandro Damião para fazer essa função. De qualquer maneira, infelizmente, 2 erros de arbitragem no jogo do Internacional, 1 erro de arbitragem e no jogo do Cruzeiro e do Palmeiras, e fora outros erros que acabaram acontecendo no final de semana, mas nenhum tão decisivo quanto esses 2 que aconteceram, infelizmente. Bom, agora vamos dos gramados para a quadra, daqui a pouco a gente vai falar de volta do Ipiranga, mas vamos destacar o Atlântico aí, como é que foi o Canarinho, o Galo nesse fim de semana? Mais uma vitória, né? 5-2 na equipe do Parobé. Consolidou aí a vice-liderança. No entanto, na última rodada, o América venceu novamente. O América hoje tem 44 pontos contra 46 do Atlântico. Então, na última rodada, que o Atlântico joga em casa contra a equipe da Azif, o Atlântico precisa vencer para não depender do que o América vai fazer contra a CBF.
porque o América joga em casa contra a CBF. A CBF também já perdeu nesse campeonato. É quase impossível o Atlântico chegar à liderança do campeonato, embora os 2 últimos jogos da CBF sejam contra a Sueva, um clássico, e contra o América fora de casa. Mas vale ressaltar que não é saldo de gols o primeiro critério de desempate, e sim gols sofridos. E nesse critério a CBF sofreu bem menos gols que o Atlântico, então é quase impossível chegar à liderança nessa fase. Mas seria muito importante garantir a vice-liderança. Por quê? Porque lá numa semifinal pode evitar de enfrentar a Sueva, por exemplo. Bom, e o fim de semana também foi de velocidade. Piranga do Sul recebeu pela primeira vez uma etapa do Campeonato Gaúcho de Rally e já teve campeão, é isso? Exatamente. Aliás, Ipiranga recebeu pela primeira vez o seu próprio rally, né? Porque Ipiranga já fez parte de outras etapas junto com Estação, né? No passado, tanto o Campeonato Brasileiro quanto o Campeonato Gaúcho. E para a felicidade aqui da região, a gente teve praticamente das 6 categorias, 5 foram vencidas por competidores da região. Então o Juliano Sartori e o Rafael Sartori acabaram vencendo na RC2, que é a categoria mais forte dos 4x4. O Fábio Dallagnol e o Marcelo Dalmuth venceram na outra categoria dos 4x4 e por antecipação são campeão gaúcho. Na RC3 também tem campeão da região, que é o Cristiano Beus e o Franklin Fusinato, venceram também a prova, terminam com o campeão com uma etapa de antecipação. Na RC5, outro campeão, o Elton Paulkevic, teve a Bruna Giaretta como navegadora nessa prova, mas por antecipação ele foi campeão, vencendo também essa prova. E já anunciou que muito provavelmente, na última etapa da competição, que vai acontecer lá em dezembro, ele vai migrar de categoria. Então, como ele já é campeão, ele já vai para a categoria mais forte para ir conhecendo, se ambientando um pouco mais na categoria que ele vai para o ano que vem. Na RC4, que é justamente essa categoria que o Elton deve ir, que é um pouco mais forte, ali dos 4x2, a dobradinha de Erechim, né? O Ricardo Ouro e o Luiz Felipe Trentin venceram com o Carminati e o Marco Marini aí na segunda posição. E aí na categoria RCR, que é uma categoria de entrada aqui no Campeonato Gaúcho de Rally, que talvez até seja o último ano dela no campeonato, a vitória é de um piloto de Passo Fundo, que é Fábio Dallagnol também. O Fábio Dallagnol, só que lá de Passo Fundo, acabou vencendo essa prova de Ipiranga do Sul. Então, das 6 categorias, nós já temos 3 campeões definidos. E os outros 3 vão ser conhecidos na última etapa, lá em dezembro. A gente tem um material especial e mostra para você, então, um pouquinho mais sobre essa prova e veja e conhece, então, os campeões. O Edson Castro conversou com eles, alguns deles, e a gente mostra para você a partir de agora. Te liga. Pela primeira vez, as estradas de Ipiranga do Sul receberam uma etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. A cidade do Alto Uruguai parou para acompanhar as provas que anteciparam até mesmo os títulos da temporada. A dupla Fábio Dallagnol e Marcelo Dalmuth venceram na categoria RC2 4x4, vencendo no geral do rally com o melhor tempo de 50 minutos e 19 segundos, após 95 quilômetros de estradas, todas de chão. Mais uma vitória na categoria, nos consagramos campeões gaúchos a partir dessa prova. E, então uma parte do objetivo do ano agora está completa. Já na categoria RC3 4x2, os campeões foram Cristiano Beus e Franklin Fusinato. Graças a Deus, perfeito para nós. Um rally onde a gente veio já com a tática de andar numa boa, com um levantamento cauteloso para no final do dia conseguir conquistar o título. Conseguimos mais um sonho realizado, 2018 para mim que fechou com chave de ouro, ganhar meu sonho que era Erechim e agora conseguir conquistar o título gaúcho é algo que não tem explicação, eu não consigo descrever o quanto foi emocionante. Os últimos 5 quilômetros para mim foi muito complicado, eu já não tinha mais concentração, vinha errando muito. Tanto que no último quilômetro eu abandonei qualquer coisa e só sabia que conseguia vibrar dentro do carro e agradecer o tio Franklin por um ano perfeito na navegação dele, por um ano que ele veio se superando cada dia mais. Na categoria RC5 4x2, os campeões foram Elton Paulkevics e Bruna Giaretta, que estreou como navegadora na equipe, marcando o tempo de 51 minutos e 46 segundos. Foi uma boa prova, uma prova bem rápida, uma prova em partes complicada para andar com os pneus que foram homologados para a categoria, para o ATR, mas a gente vinha com uma boa vantagem das provas anteriores, foi uma prova de usar a cabeça, andar consciente e graças a Deus chegamos
no final aqui, com o título da temporada antecipado por uma etapa. Na categoria RC4, a mais forte dos carros de tração 4x2, o piloto Ricardo Ouro e o navegador Luiz Felipe Trentin venceram a disputa interna na equipe, contra Carminati e Marco Marini. Mas foi um rally muito rápido, desgastante, as especiais são rápidas, tem que ter uma atenção um pouco a mais, porque qualquer errinho ali, qualquer escapada, tu acaba perdendo a mão do carro. Então, mas graças a Deus foi tudo bem, a gente está feliz também pela outra equipe que ficou em segundo lugar, então quebramos um jejum aí, na verdade nunca vimos feito dobradinha, então acho que foi um dia para se comemorar. A classificação completa dos campeões você pode conferir no site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, tá aí. Bom, Castro, me tira uma dúvida. Os melhores pilotos do Rally, ou a maioria dos pilotos são destaques, são aqui da nossa região do Alto Uruguai, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Pode-se dizer que a nossa região aqui seria a Série A do Rally? Mais ou menos por aí. No Campeonato Gaúcho há um domínio aqui da região, né? No Campeonato Brasileiro a gente tem poucos competidores aqui da região competindo no Campeonato Brasileiro. Na real, esse ano, se eu não me engano, é só o Evandro Carboneira e o Juliano Gracioli na categoria RC5, que é a entrada dos 4x2, que está fazendo toda a temporada no Campeonato Brasileiro. Fora isso, a gente não tem competidores aqui da região indo para o Campeonato Brasileiro, ao contrário do que já aconteceu no passado, muitos competidores daqui indo para o Campeonato Brasileiro. Esse ano deu uma acalmada em termos de nacional, mas em termos de estadual, sim. A paixão que as pessoas têm aqui pelo Rally em Erechim faz com que se desponte vários competidores e competidores bons, que têm conseguido resultados realmente expressivos. E no Campeonato Gaúcho, domínio total aqui da região. Talvez a gente não vá fazer campeão em apenas uma categoria, que é a RCR. O Juliano e o Rafael Sartori têm a chance ainda de ser campeão na categoria em que o Palmeirinha, que é paulista, lidera, mas tem uma etapa ainda para ser concluída. Tem chance, talvez a gente faça campeão em quase todas as categorias aí do Campeonato Gaúcho esse ano. Bom, agora vamos falar do Ipiranga. O Ipiranga venceu nesse fim de semana o TAC de 3 Passos aqui em Erechim. Vamos ver os gols antes do comentário do Edson Castro. Vamos ver, até que temos os gols, alguns deles nós temos. Te liga. O Ipiranga voltou a vencer no Colosso da Lagoa e desta vez foi diante do TAC de 3 Passos na tarde deste sábado. Com uma vitória por 3-0 diante do TAC de 3 Passos, o Ipiranga assume momentaneamente a liderança do Grupo A na Copa Vianney Carlet. Isso porque o Internacional entra em campo na manhã deste domingo diante do Gaúcho em Passo Fundo. Mas antes da bola balançar as redes do goleiro Felipe, o torcedor do Canarinho sofreu com as oportunidades perdidas. Joãozinho teve a melhor chance. Após driblar o goleiro, o camisa 7 acabou desperdiçando. Entre uma oportunidade e outra, o torcedor já não acreditava em tantas chances perdidas e parecia rever o filme que ocorreu na semana passada em pleno Colosso da Lagoa. Em um cruzamento, Joãozinho encontrou o Bandinho, que balançou as redes O camisa 11 ainda marcou o segundo gol do Ipiranga no segundo tempo. Não, com certeza, é um jogo muito importante e, acima de tudo, a gente conseguiu fazer, né? Um bom jogo, conseguiu controlar a partida, teve as melhores oportunidades e isso só deixa a gente mais feliz e com mais confiança para os próximos jogos, né? E o objetivo aqui, a gente sabe qual é, um objetivo importante, que é a Copa do Brasil, então acho que isso faz a gente crescer e particularmente hoje pelos 2 gols fiquei muito feliz. A vitória foi decretada por Fidelis, que marcou o 3º gol da equipe. Bom resultado é o que nós queríamos, né? Viemos de um péssimo jogo contra o Carazinho e hoje, graças a Deus, também consegui ajudar com gol. Espero nós dar continuidade no campeonato aí pra gente fazer o restante um grande trabalho. Muito bem, tá aí então. Edson, como é que foi o nosso querido Ipiranga? Qual é a tua avaliação desse jogo? Mais ou menos, né? Mais ou menos. O Ipiranga dominou o jogo, né? Não resta dúvida que o Ipiranga teve maior domínio de bola, teve maior percentual de posse de bola, mas fez um primeiro tempo abaixo novamente,
criando e não conseguindo marcar, tendo dificuldades na conclusão das jogadas. Justamente a gente fez uma entrevista na semana passada com o Márcio Nunes e ele falava justamente sobre isso. Quer dizer, eu preciso melhorar a conclusão das jogadas. Os próprios jogadores do Ipiranga têm esse entendimento de que a conclusão precisa ser melhorada. E no sábado, novamente enfrentando um adversário abaixo, tecnicamente, o Ipiranga teve dificuldade sim para abrir o placar. Quer dizer, foi quase um tempo inteiro aí para até fazer o primeiro gol e muitos gols perdidos. Olha, jogada, teve o Joãozinho, se eu não me engano, driblou o goleiro, passou, não conseguiu fazer o gol. É aquela jogada que entra lá pro futebol clube lá, não lembro agora a palavra lá. Dos que perdem gols incríveis, né, cara? Não tem como. Então acho que o Ipiranga precisa pensar um pouquinho mais nisso, trabalhar um pouquinho mais essa conclusão. Tá chegando um novo atacante, chega hoje, amanhã a gente anuncia o novo atacante do Ipiranga. Tá chegando hoje à tarde no Colosso da Lagoa. O Ipiranga precisa sim melhorar. De qualquer maneira, um bom resultado. Ainda mantém o Ipiranga apenas na 4ª colocação geral da primeira fase, porque os outros times também venceram, mas o Ipiranga gruda de vez no Internacional, agora tem a mesma pontuação, o Inter é líder, o Ipiranga está na 2ª colocação com o mesmo número de pontos e tem confronto direto Ipiranga e Inter na próxima, não nessa rodada, na 12ª, na 11ª, na 12ª rodada nós vamos ter Internacional e Ipiranga no Colosso da Lagoa. O Inter que ontem acabou empatando com o Gaúcho, né? Exatamente, então tá mais ou menos também. É um resultado que ajudou muito o Ipiranga, né? Bom, são essas informações do esporte hoje? Exatamente, amanhã a gente volta com mais informações. Valeu. Agora a gente vai com as informações da previsão do tempo. Veja como vai ficar o clima ainda no dia de hoje. Te liga! Nesta segunda-feira, uma frente fria avança mais sobre o sul do país e mantém as áreas de instabilidade ativas sobre a região. Por isso, o alerta permanece para temporais para toda essa faixa que vai do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná. Mas os maiores volumes de chuva devem ser acumulados sobre o oeste do Rio Grande do Sul e do estado de Santa Catarina. Em Florianópolis, Curitiba e nas demais áreas do estado do Paraná, o sol aparece ao longo do dia, mas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade podem ocorrer a partir da tarde. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17 graus, 21 graus em Florianópolis, máxima de 24 graus em Porto Alegre e 29 graus em Curitiba. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Estamos chegando ao final do nosso Minuto Bom Dia dessa segunda-feira. Eu quero agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho e você que está sempre ligado conosco. Eu lembro que você vai poder rever esse programa no nosso site, basta acessar www.tvbomdia.com. E eu vou encerrar o Minuto Bom Dia de hoje com as belas imagens da revitalização do Chafariz aqui de Erechim, da Praça da Bandeira. As imagens feitas pelo Fernando Genro no fim de semana já foram vistas por muita gente lá no site do Bom Dia. Você também pode ir lá ver. Acessa lá www.jornalbomdia.com.br. A gente encerra com essas imagens. Eu te espero amanhã a partir do meio-dia. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.